Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje mais uma quarta-feira da nossa casa para sua casa. E hoje um tema muito importante, um tema sempre polêmico, né? A gente não deixa de vir trazer coisas polêmicas aqui. Esse é o intuito de sanar dúvidas, de acalentar o teu coração com a palavra de Deus. Hoje o tema vai ser igreja. Quem aí já teve dúvida qual igreja frequentar? Eu fui visitar uma igreja e tenho dúvida se essa igreja ela condiz ou não com a palavra. Será que essa igreja é para mim? Será que essa igreja serve para minha família? E sem mais delongas, vamos lá. O que é igreja, Alberto? Olha só, a igreja, numa percepção natural, né? As pessoas vão entender que é o lugar onde as pessoas vão cultuar a Deus, né? O famoso templo, o salão onde as pessoas vão para servir a Deus. Mas na verdade a igreja é muito além disso, né? Deus ele escolheu não habitar em templos feitos por mãos e decidiu habitar no nosso coração. Então a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. A palavra de Deus fala assim, que onde 2 ou mais estiverem no nome dele, ele estaria ali. Então se você estiver, por exemplo, eu e minha esposa estamos aqui em nome de Deus, a favor de Deus, querendo cultuar a Deus. Então nós neste momento estamos sendo igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Uma única pessoa não pode ser igreja, né? Porque ela precisa estar ligada a um corpo. Mas se já existem 2, aqui já nasce uma igreja. Então eu e minha esposa nesse exato momento estamos sendo igreja. Então igreja ela tem um sentido espiritual, né? De unidade do povo de Deus, não um sentido físico, não um sentido de templo, né? Templo é templo e igreja somos nós, o povo de Deus. Certo. E por que existem várias igrejas, né? Eu estou dizendo na questão da categoria evangélica, né? Nós temos igrejas de diversos costumes, igrejas que exigem que as mulheres vão de saia longa, outras não se importam. Por que essa variedade de igrejas? A igreja de Cristo, né, sendo o corpo, é uma só. Então pouco importa em qual lugar você serve a Deus, né? O corpo de Cristo é um só. Então se eu sou a igreja aqui e existe um povo de Deus lá nos Estados Unidos, outros na Alemanha, outro na Dinamarca, outro no Japão, nós somos um corpo só. A igreja é uma só. Só que igreja no sentido físico, no sentido templo, existem diversas, né? Porque cada um aí acaba tendo uma visão a respeito de alguns pontos do Evangelho, né? Que não necessariamente é heresia, né? Heresia é aquilo que distorce a palavra de Deus, mas existem pessoas que têm pontos diferentes. E por possuir esses pontos diferentes, acabam tendo igrejas físicas distintas, separadas. O maior exemplo disso é o povo que é pentecostal e o povo que é tradicional. O povo tradicional é focado mais na palavra de Deus, são pessoas com o Espírito Santo, mas não dão tanta liberdade nas manifestações espirituais. Aí está o povo pentecostal. Então é por isso que existem várias igrejas, porque existem pessoas com visões diferentes a respeito do mesmo evangelho. O problema é quando existem heresias, quando sai da palavra de Deus. Não é apenas opinião ou compreensão da palavra, são distorções da palavra de Deus. Aí sim é o problema. Mas em relação a ter várias igrejas, tem pessoas que têm costume, por exemplo, costume de uma roupa, costume de uma maneira de tocar os louvores, e cada um vai se adequando a essa igreja. Tem igrejas que batem palmas, tem outras igrejas que não. A gente está acostumado com igreja que bate. Quando a gente vai em uma igreja que não bate palma, às vezes acaba o louvor, a gente vai bater palma e a gente dá o freio. Não pode bater palma aqui. Mas ali você sente o Espírito Santo. Então são questões para cada gosto, na verdade, né? O Espírito é o mesmo, né? E que atua de forma diferente de acordo com
com a liberdade que as pessoas dão a ele. Então você citou aí que a igreja tem que estar de acordo com a palavra, né? De acordo. Isso é fundamental. E como que eu sei que essa igreja ela está correta, ela é correta? Como eu posso ter segurança em levar minha família para uma igreja, sentar com a minha família e saber que eu vou sair de lá recebendo a palavra de Deus e não uma falsa palavra? Essa responsabilidade não são dos líderes, não é do pastor, né, do bispo, do apóstolo, né, de quem está à frente. Essa responsabilidade é de quem participa, né, porque nós temos que confrontar as profecias. Nós temos que ver se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Então, como saber se essa igreja é de Deus, se essa igreja é boa para mim? Ela prega a palavra de Deus, né? Ela prega a palavra de forma completa e não apenas um nicho do evangelho. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Na igreja que você vai, na igreja física, na igreja templo, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre pecado? Qual foi a última vez que você foi confrontado a ter uma mudança de comportamento? Então, isso são indícios de uma igreja sadia. Porque, assim como João Batista, Jesus, né, a primeira pregação foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, para você saber aonde deve estar, você não deve estar em um lugar simplesmente porque é gostoso, porque é legal, porque você escuta aquilo que você quer ouvir. Você tem que estar em um lugar em que o Espírito Santo de Deus fale com você, em que a palavra é pregada, e em um lugar em que você acredita naquilo que está sendo pregado, né? Então, acho que essas orientações são básicas. O que eu aconselho você não ir? Por exemplo, igrejas que falam que a salvação está na igreja. Se você sair dessa igreja, você não vai estar mais salva. A salvação só está aqui. Isso é uma heresia, porque igreja é corpo de Cristo. Igreja não é salvação. Quem salva é Jesus. Líderes que querem ser intermediador entre Deus e os homens. Né? Não, só vai acontecer se o pastor falar, se o líder fizer, cai fora. Cai fora porque tudo isso é mentira. Um verdadeiro líder de Deus, né, sendo homem ou mulher, ele vai te apontar para Cristo. O líder não é o caminho. O caminho é Jesus. E antes que possam distorcer, não estou falando que você não deve respeitar o seu líder. Eu estou falando que o caminho é Jesus. E uma pregação onde fala que o líder é a salvação, é o intermediador, ainda que não fale de forma direta, mas indireta, eu aconselho você ter muito cuidado com isso. Se ele simplesmente fala questões que brigam com a interpretação de texto. Por exemplo, Jesus chorou. Mas chorou porque ele estava triste porque você não está dando dízimo e oferta. Não é isso que a palavra de Deus está falando ali. Então você é um ser inteligente e consegue compreender o texto ali. Então você tem que analisar se o que está sendo pregado foge ou não da palavra de Deus, só para tentar induzir o povo que ali está. Isso tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado também com a teologia da prosperidade. Isso eu tenho que falar. Eu amo a bênção, eu quero a bênção de Deus, quero que Deus me prospere, mas Deus não é obrigado a fazer nada disso. E uma igreja que só pregue isso, né, não está preocupado com a sua alma de verdade. Talvez só com a lã das ovelhas. Muito cuidado quando você entra numa igreja e você vê que o povo de lá idolatra a pessoa que está à frente. A salvação vem do cara que está pregando, a cura vai vir dele. Cuidado! A cura vai vir de Jesus, a salvação vem de Jesus. O único intermediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Glória a Deus. Tudo aquilo que fique no meio entre Jesus e a sua igreja está errado. Idolatria. É idolatria. Tem pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, sabe? Pessoas que entram com pouco que tem, chega na igreja, compra esse lenço, leva para tua casa que você vai ser curado. Cuidado, irmãos. Não caiam. Jesus, ele não cobrou nada para curar. Jesus não cobrou nada para salvar, né? A salvação, ela vem pela graça. A graça de Deus, é o favor imerecido.
Então, se está tendo moeda de troca, cuidado, não é o que a palavra de Deus diz. Quem direciona a igreja? A igreja, corpo de Cristo, é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? Só que existe uma diferença. Existe igreja-templo, igreja-parede, igreja administrada por homens. Ali, querendo ou não, é administrado por homens e não pelo Espírito Santo, né? Então, são coisas distintas. Por isso é importante você estar debaixo de uma autoridade que esteja de fato sujeita ao Espírito Santo. Porque você já percebeu isso? Para uma determinada igreja, Deus fala que é o ano da bênção. Para outra igreja fala assim, é o ano da multiplicação. Para outro fala que é o ano da renúncia. Seria Deus de confusão? Não, Deus não é confusão. É que ali existe uma administração humana e que às vezes está ou não seguindo a orientação do Espírito Santo. Infelizmente, hoje se aprende a ser pastor, se aprende a pregar. Existem oradores excelentes, né, e com unção muito pouca. Então temos que tomar cuidado, porque de fato, muitas igrejas, quem administra é o homem, infelizmente. Quem que vai escolher quem vai pregar, quem que vai ministrar o louvor? Era para ser o Espírito Santo. Mas nós vemos em muitas igrejas que só quem tem oportunidade é a família do pastor. Nós vemos em algumas igrejas que se você ousar falar sobre o pecado, se você ousar falar de demônio, você não vai ter uma outra oportunidade. Sendo que Jesus ensinou tudo isso, sendo que tudo isso está na palavra de Deus. Infelizmente, que a igreja templo é administrada por homens. E se esse mulher, não estiver ouvindo a direção do Espírito Santo, né, infelizmente vai existir consequências tanto para ele quanto para a igreja que deixa de receber de fato a orientação do Espírito Santo. Realmente tem alguns líderes que estão à frente que coordenam, né? Não é o Espírito Santo, e aí você vê muitas pessoas frustradas no meio do caminho, porque a pessoa não consegue fazer absolutamente nada na igreja. Você não vai fazer porque você não faz parte do clã, né? Você não faz parte do clã, então você não vai fazer nada dentro da igreja. Então você vê que não é o Espírito Santo ali direcionando. E aí, tendo em vista tudo isso, existe a possibilidade de uma pessoa atrapalhar a obra do Espírito Santo na igreja? Infelizmente, sim. Interesses particulares que atrapalham a obra de Deus. Sabe, quando Jesus nasceu, chegaram e falaram para o imperador que o Messias tinha nascido. E por interesse pessoal, porque ele pensou que ele ia vir tomar o reinado dele, por interesse pessoal, ele mandou matar todas as crianças abaixo de determinada idade. Interesse particular que trouxe, né, uma repercussão na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas morreram por interesse próprio. E temos muitos outros exemplos. Então, sim, uma pessoa com interesse particular pode atrapalhar a vontade de Deus. Por interesse particular, ele deixa de pregar o que Deus mandou pregar. Por interesse particular, ele favorece um determinado membro e desfavorece um outro. Então, infelizmente, existem sim pessoas que atrapalham o reino de Deus. Isso é muito sério, né? Porque quando nós estamos ali pregando, falando a palavra de Deus, a gente tem um esboço ali, né, na cabeça que o Espírito Santo de Deus nos inspirou. E quando nós chegamos ali diante das pessoas, Deus ele começa a falar no seu ouvido as coisas que ele quer que você ministre à igreja. E se você deixar os interesses particulares, eu não vou falar isso porque eu vou ofender fulano de tal. Na verdade, você está ofendendo o Espírito Santo. Porque a verdade ela tem que ser pregada, doa a quem doer. Se você não gostou, então você está contra a palavra. A palavra é isso, é confrontar, né? A palavra ela vem para nos modificar. E muitas vezes tem que ter esse confronto, né? E eu devo me afastar de uma igreja local? Se eu devo me afastar de alguma igreja? Se a igreja não está seguindo a orientação do Espírito Santo, você vê que existem heresias, você vê que existem ali sensacionalismo,
Você vê que o Espírito Santo não fala com você, você entra e sai da mesma maneira. Mas tome cuidado, porque às vezes o próprio Deus fica em silêncio, não confunda essa questão. Mas você vê que a palavra não está sendo pregada, eu não entendo por que ficar ali. Aí tem líderes que ameaçam, se você sair, você vai estar em desobediência, vai estar em rebeldia. Para. Jesus é o seu pastor. Jesus deu a sua vida. Você está falando isso, mas você também é pastor. Sim, mas nós não somos o caminho. Nós apontamos o caminho que é Jesus Cristo. Então, se por algum motivo Deus, quem está sob os nossos cuidados, Deus pede para ir para outro lugar, amém. Amém, porque a salvação não... Vai abençoado. Né? Tem líderes que amaldiçoam, tem líderes que trocam, não querem nem ver mais a pessoa. Que cristão é esse? Que só ama, né? Eu vi uma postagem esses dias, a pessoa serve em uma igreja por 15 anos e depois, por questões pessoais ou direcionado pelo Espírito Santo, se torna inimigo. Que absurdo! Isso é um absurdo. Continua sendo irmão, continua sendo parte do mesmo corpo. É verdade que às vezes o meu lado humano não gosta disso, mas meu interesse particular não pode atrapalhar o reino de Deus. Então, se uma pessoa, umas ovelhas nossas saírem, amém, vai debaixo da bênção, não tem nenhum problema nisso não. É as ovelhas de Jesus, né? É de Jesus. As ovelhas são de Jesus. É de Jesus. Quem levanta líderes, pastores, é o próprio Deus. E se por algum motivo Deus está pedindo para que a pessoa saia dali, ou às vezes não é nem Deus, às vezes é o livre-arbítrio da pessoa. Ela vai continuar servindo a Deus, só que em outro lugar. Sim. Eu vou dar um exemplo fácil. Uma mulher, um homem quer uma namorada. E na igreja onde ele vai, só tem pessoas casadas e mais velhas. Como ele vai conseguir uma namorada naquele lugar? Não tem como. Então tem problema ele ir em uma outra igreja? Nenhuma. Pelo contrário, nós aconselhamos. Até porque ele tem que buscar, oriento a buscar uma pessoa da mesma fé. Então ele vai ter que conhecer outros lugares. Porque esse é o meio de convivência do cristão. Então eu não vejo nenhum problema. Né? O pastor mesmo é Jesus Cristo. O ser humano ele é só um instrumento. Então se a pessoa, por direção de Deus ou pelo livre-arbítrio, escolher mudar de igreja, não tem nenhum problema. Não existe pecado nisso. O pecado é você se desviar dos caminhos do Senhor, se desviar de Jesus. Esse é o pecado. E mudando de igreja a templo, você não deixa de ser igreja, corpo de Cristo. Na verdade, esse tipo de atitude chega a ser uma atitude narcisista, né? Eu induzo as outras ovelhas a machucar aquela que está querendo sair. Eu induzo aquelas ovelhas a não olharem na cara, a encontrar na rua, virar o rosto, fingir que nunca conheceu. Então, assim, exatamente que tipo de cristão? E tudo isso a gente fala com propriedade, tudo isso a gente já viveu. Com certeza. Eu já cheguei a sair de uma igreja, né? Sou muito grata a ela, amo as pessoas que lá ficaram e por direção de Deus nós saímos. E eu me recordo uma vez eu fui passar no pedágio e estava tendo fila. Uma pessoa que era daquela igreja, chegou a parar o carro do meu lado. Quando me viu, fechou o vidro e não teve a capacidade de falar um oi. Ele me viu, ele sabe que eu vi e mesmo assim fez questão de me ignorar. Isso é igreja? Acho que não, né? Como se fosse cometido um crime, né? E nós não somos perfeitos, mas a gente procura fazer as coisas da forma correta. Né? Chegamos com hombridade e falamos, olha, nós não vamos ficar mais, queremos sair na bênção. Assim, foi muito doloroso. Então, assim, eu não desejo para ninguém o que a gente passou. Foi um período, assim, dificílimo na minha vida, porque tem uma ligação, né? Nossa alma, ela tá acostumada por anos naquele lugar, a gente ama as pessoas que ali estão e a gente não quer sair de uma forma dolorosa. Então, assim, isso aconteceu conosco e a gente faz de tudo para não errar. Óbvio, né? Durante a nossa caminhada, a gente pode virar... Somos humanos, não somos o caminho. Exato, e a gente faz de tudo para que a gente não venha magoar as pessoas dessa forma. E jamais tratar mal alguém que queira sair. Vai na paz, Deus abençoe.
e a gente tem que deixar aí, né? E vamos para uma última pergunta aqui, a penúltima. O que você acha dos desigrejados? Pessoas que estão magoadas, feridas, e elas dizem: eu vou adorar Deus na minha casa. Eu não quero frequentar em lugar nenhum mais. O que você acha disso? Olha, os desigrejados são muito criticados. Mas eu consigo ver eles, na verdade, como vítima de um sistema religioso. Pergunte para o desigrejado por que ele não está indo na igreja. Ou porque ele tinha um chamado e ele foi barrado, não deram oportunidade para ele fazer. Ou ele via que a palavra ali era só uma palavra que buscava dinheiro ou interesse particular de alguém, né? Pessoas que precisavam de ajuda e no momento em que foram solicitar essa ajuda espiritual, não tiveram essa cobertura espiritual. São pessoas vítimas de um sistema religioso. Aqui não é Deus, não é Deus. Infelizmente, dentro da igreja existe um sistema, né? Inclusive, eu gostaria até de incluir uma informação aqui, porque nós vemos hoje muitas igrejas novas sendo abertas. E escute o que eu vou te falar. Essa é uma tendência, porque diversos pastores estão abrindo os olhos, né, e não estão aceitando sistemas que são impostos por outras autoridades. Qual é a base bíblica? Qual é a coerência de eu sendo pastor, né, ter que dar satisfação para um grupo de pastores, que dá satisfação para outra, criar uma hierarquia? O nome disso é sistema. E infelizmente tudo envolve dinheiro, tudo envolve poder, infelizmente envolve política. Então a tendência é que o Espírito Santo gere naquelas pessoas que de fato querem pregar o Evangelho, que abra uma nova igreja. Eu sei que existem pessoas que abrem igreja pensando no dinheiro, eu sei que tem tudo isso, eu sei que tem picaretas da fé, pessoas que não fazem por Deus, mas fazem pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio ego, fazem as coisas na força do seu braço, mas não tem unção, não tem palavra, né? Não tem absolutamente nada. Você vê que Deus não está operando. Então eu vejo que é uma tendência a ser aberta a novas igrejas. Voltando a falar sobre os desigrejados, eu acredito que eles são vítimas desse sistema religioso. São pessoas que estão decepcionadas com o homem, pessoas que viam o certo e viam a prática do errado, né? E não aceitaram isso. Entenda, nós estamos falando sobre desigrejados e não sobre desviados. São coisas diferentes. Então, os desigrejados, os desviados, escolheram romper o caminho de Deus. Os desigrejados não têm aonde ir, porque procura ir num lugar onde se prega a palavra, a hora que chega lá, é show, é isso, é aquilo, e só não tem a palavra de Deus, não são confrontados, não são alimentados. Uma pessoa que é desigrejada, normalmente é uma pessoa que já tem uma caminhada na fé. Sim. Já tem uma caminhada na fé. Não é qualquer coisa que vai enganar ela, não é qualquer coisa que vai... Não é qualquer alimento que vai conseguir alimentar. Se o Espírito Santo não estiver na palavra, eles não vão se alimentar. E por isso, por todas essas decepções, elas simplesmente deixam de ir para a igreja. Então eu acredito que elas continuam sendo igreja, só não estão indo em uma igreja física. Mas é muito perigoso estar desigrejado. É muito perigoso não estar no meio dos irmãos. Então, eu sei que são raras, mas existem igrejas que pregam a palavra de Deus. Então, aonde você está, né, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você possa, né, de fato fazer parte do corpo de Cristo. Então, assim, os desigrejados, para mim, são vítima de um sistema religioso. Que assunto difícil. Muito difícil. E eu queria dar um recado para você que está desigrejado. Um dia nós vivemos essa experiência de decepção com o sistema religioso, com muitas vezes lideranças que estavam corrompidas, né? Infelizmente, pela política. E nós entendemos que Cristo era o caminho. Quando eu entendi isso, e quando eu entendi que o homem, ele pode sim errar, o homem vai errar contra você. Então, assim, você vai passar decepções na sua vida,
Mas você entendendo que Cristo é o centro de tudo, fica tudo mais fácil. Porque aí você vai com o seu coração preparado, entende? Você vai com o seu coração com menos expectativas. Eu vou abraçar essa liderança, porque essa liderança não vai errar contra mim, não. Você vai sem amargura, entenda, sem amargura. Porque você entrar no lugar com amargura não vai dar certo. Você já vai com aquele sentimento pré-estabelecido dentro de você. Então você vai chegar sem expectativas e entender que as suas expectativas têm que estar em Cristo. E ponto. É isso. É isso. E última pergunta. O que você acha da igreja da parede preta? Eu estava num lugar e aí uma pessoa estava ouvindo da palavra, eu estava falando, compartilhando uma palavra, ela falou, olha, eu fui numa igreja, eu ouvi uma palavra, até que era legal a palavra, mas misericórdia, a parede era preta da igreja. Eu senti arrepios quando eu reparei que a igreja era preta. O que você acha disso? Eu acho que essa pessoa foi preconceituosa. Só porque a parede é preta, entenda, pouco importa a cor do prédio, Deus não habita em templos feitos por mãos. Aí as pessoas vão falar assim, não, mas parece casa de show. Você sabia que antes uma guitarra, ao entrar na igreja, era considerado escândalo? Um teclado, uma bateria, numa igreja era considerado escândalo. O ritmo rock and roll, né? Tudo era considerado escândalo. Mas sabe qual é a minha preocupação? É que nós vivemos em um tempo em que as pessoas criam pecados aonde não tem e deixam de pregar contra o verdadeiro pecado. As pessoas aceitam o adúltero, mas não aceitam a parede preta. Meu Deus do céu! Pouco importa a cor da parede física. Pouco importa. E normalmente a parede é preta para não gerar reflexo, né? Muitas igrejas elas usam, inclusive, da tecnologia, elas filmam. E a parede preta no fundo não gera reflexo. É só por causa disso. A cor da parede, pouco importa. É a mesma coisa. Eu posso casar de branco ou de vermelho ou de azul. É tudo costume. A Bíblia fala sobre a noiva de branco porque existia o costume. Mas em momento algum a Bíblia mandou casar de branco. Qual que era a cor do vestido de Eva? Na verdade, o branco simbolizando a pureza, né? Mas símbolo. Só não seja supersticioso. Obrigado. Religioso, né? Pouco importa a cor da parede, pouco importa essas questões. O importante é que Jesus Cristo tem que ser pregado, o importante é que o Espírito Santo tem que fluir. A gente supersticioso. A gente tem que analisar, né? Lógico, né? Você não vai ficar analisando se o seu líder é perfeito, mas você vai analisar. Essa pessoa tá aí, essa pessoa é marido de uma só mulher. Às vezes o cara tá no terceiro casamento dele, abandonou a família lá atrás e tá vivendo uma nova aventura e aí tá lá, continua pregando. A pessoa vive a palavra de Deus. Não sei se vocês estão acompanhando aí as perguntas, né? Teve gente que nos perguntou, pastor safado, como é que eu vou me comportar? Como é que esse líder se comporta? Ele conhece a palavra? Porque tem gente que abre a palavra e quando vai falar, meu Deus, sai nada que presta. Então, assim, você tem que analisar esse tipo de coisa. Os louvores que estão ali, é um show? As pessoas estão louvando a Deus realmente? Então, assim, tudo é voltado à santidade, se está segundo a palavra de Deus. É isso que você vai analisar. Você não vai analisar se a pessoa é perfeita, que tipo de roupa que ela está vestindo, ela veste social, ela veste gravata, ela veste isso, ela veste aquilo. Não. Tem um pudor, a pessoa está vivendo segundo a santidade, ela prega a palavra de Deus pura e genuína, ela deseja fugir desse sistema, né, que nós falamos aqui. Né? O púlpito tem sido usado para Jesus ou para vender, para angariar dinheiro, para proveito próprio do líder ali. Então, assim, tudo isso que vocês têm que analisar, segundo a palavra de Deus. E é isso, é um tema polêmico, pesado, né? Demais. Mas tem que ser falado. É isso. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Boa noite, Deus abençoe. Até a próxima.